E aí, galerinha, bom dia. Preparado para mais um encontro, para uma aula super especial agora, com algumas dicas simples de assuntos que vocês já viram, vocês conhecem, mas que é sempre bom relembrar. A gente vai começar hoje com interpretação textual. Texto que tem cadeira cativa, essa interpretação de texto tem cadeira cativa em todo o Enem, todo o CCA, toda a prova de Tia Carla, tudo que você vai fazer tem sempre interpretação de texto. Talvez esse seja até o calo de todo aluno que vai estudar, né? Analisar, pensar e ver, meu Deus, interpretação de texto, o que é que eu faço, como eu faço? E hoje eu vou te dar algumas dicas que são primordiais para a gente entender um pouquinho sobre essa interpretação de texto. Mas vale salientar que interpretação de texto bem, se você ler também, tá? A leitura é essencial para que você crie um bom vocabulário, para que você entenda o gênero textual empregado, para que você saiba o que é que de fato você tem que trabalhar naquele texto. Então a leitura ela é essencial. Primeiro ponto, tem que gostar de ler, tá? Mas Tia Carla, não gosto muito de ler, tem alguma dica que eu posso fazer para que eu consiga interpretar um texto direitinho? Também tem, tá? Sempre tem um jeitinho. Então hoje a gente vai fazer um embate entre o que é uma interpretação de texto e uma compreensão de texto. Vocês sabem a diferença entre um e outro? Aqui, ó, do ladinho de vocês. Preste atenção que a gente agora vai entender essas dicas que são bem interessantes. Aí entra a diferença entre interpretar e compreender um texto, certo? Que diferença é essa, Tia Carla? Interpretar quer dizer explicar, comentar, julgar, tirar suas conclusões e deduzir. Eu costumo dizer que são os 5 pontos prioritários para que eu entenda uma interpretação de texto de forma eficaz. Primeiro, eu digo aos meus alunos, eu acho que vocês já ouviram muito isso, todo texto de língua portuguesa, ele é permeado de texto, tá? Hoje, a forma de ensinar a língua portuguesa ela foi modificada para que ficasse mais próximo da forma comunicativa da linguagem coloquial do dia a dia, né? Essa interação gostosa que a gente tem ao falar, ao conversar. Então, um texto não foi diferente. Então, as provas hoje são mais voltadas na interpretação de texto, tudo ali, ó, dentro, toda a gramática dentro desses textos, para ser um facilitador para o aluno que essa interação comunicativa, que é a base da língua portuguesa, aconteça. Então, todo texto eu vou saber se vai ser uma explicação, um comentário, um julgamento, se eu posso tirar minhas conclusões dali, se eu posso ter uma dedução do que seja. E para isso, para a cabecinha não ficar cansada quando está ali lendo tantos textos, às vezes até se assusta, né, quando olha a quantidade de textos, eu digo aos meus alunos que vá direto para o enunciado. O que é o enunciado? O que é que vai me pedir daquele texto? Às vezes o texto tem ali 2 páginas. Eu vou logo para o enunciado, porque quando eu for fazer a leitura daquele texto, se fizer necessário a leitura, que às vezes não necessita de fato a leitura, ou já vem ali uma citação do próprio texto, ele já me remete a um parágrafo específico, mas se fizer necessário, eu vou fazer o quê? Eu já vou sabendo onde eu vou procurar e o que eu vou procurar, tá? Então, nós vamos ter alguns tipos de enunciados que faz referência a esses 5 pontos que eu acabei de dizer a vocês. Primeiro é, através do texto, infere-se que, ou seja, qual a explicação que vai ser dada, o que é que vai me dizer, qual o comentário que vai ter ali. É possível deduzir que, qual a dedução que vai ter ali. O autor permite concluir que, eu já vou direto para a minha conclusão, foi que o autor me fez concluir quando eu li ali aquele texto. E em quarto, a gente tem qual é a intenção do autor ao afirmar que. Se eu fizer essas 4 colocações, a gente vai entender um pouquinho como esse texto ele tem esse poder de me mostrar o que está nas entrelinhas e o que eu não consegui ver automaticamente de cara, né, quando eu olho ali. Já na compreensão de um texto, eu vou ter que ter um outro olhar, uma outra visão. A compreensão é uma intelecção. Ou seja, eu vou saber já ali o que é que tem. O entendimento, qual foi o entendimento daquele texto. E a atenção que realmente está escrito, ou seja, exatamente está escrito. Então, professora Carla, qual a diferença entre interpretar e compreender? Interpretar, eu vou poder colocar o que eu entendi
certo? Eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende, não pela sua interpretação. Mas a compreensão textual não. A incompreensão textual não te permite isso, tá? Porque vai ser ali exatamente o que está escrito. E quando a gente pega uma prova, um texto, para ter uma interpretação textual, essa interpretação textual é toda voltada nessa compreensão do que eu quero, tá? Então, eu posso mensurar todo aquele texto, o que foi que eu vi, o que foi que eu analisei, o que foi que eu pensei, o que foi que eu concluí dele, mas eu tenho que focar aqui na compreensão de fato desse texto. O que o texto diz? É sugerido pelo autor que, de acordo com o texto, é correta ou errada a afirmação, ou seja, o que é que vem no meu enunciado? Gente, a chave de uma boa interpretação está no enunciado. O enunciado vai me dizer em que caminho eu vou percorrer nessa interpretação e nessa compreensão textual. Vale salientar também que existem pessoas que cometem alguns erros crassos de interpretação textual. E eu não quero que vocês tenham esses erros. Primeiro, é o erro da extrapolação. O que é esse erro da extrapolação? É justamente quando se sai do contexto e você quer começar a acrescentar as ideias que não estão no texto e que você já tem um conhecimento prévio da lei e começa a devanear, né? Criar na sua imaginação, se fosse eu. Porque às vezes a gente nem sempre vai concordar com o texto, né? E a gente começa a ler o texto, começa a trazer a nossa visão. Então, muito cuidado com os erros de interpretação por extrapolação. Outra forma também que acontece muito é a questão da redução. É o oposto da extrapolação. O que é isso? É quando eu pego um texto, eu olho o macro e esqueço de olhar o micro, o que está nas entrelinhas. E eu acabo olhando apenas um aspecto daquele texto. Só dou atenção ali ao aspecto, ao que me chamou a atenção. Mas eu esqueço que esse texto é um conjunto de aspectos. Num texto eu não vou ter só um posicionamento, uma forma. Não, vai ter várias. E por ter várias, eu necessito olhar o texto como um texto macro, tá? E por último, que não é raro de acontecer, a gente vai ter o que é a contradição. Ou seja, o texto vai apresentar ideias contrárias, as suas, principalmente, fazendo você tirar umas conclusões equivocadas e, consequentemente, errando a questão. Muitas vezes a gente vai com o pé atrás. Quando o texto não diz com o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente pensa, a gente acaba querendo desviar. É como se a gente quisesse convencer que ele está errado e que eu estou certo, meu posicionamento está certo. E por fazer isso, eu acabo tirando o que a gente chama de conclusões precipitadas. Isso é muito importante a gente ficar ligadinho nisso. Por quê? Porque vai te dar margem, de fato, a você entender o que você tem que falar, do que você quer dizer, como você quer dizer, e o que você precisa é colocar ali naquela questão. Faz-se necessário, principalmente, você colocar o que o autor está te mostrando, o que o autor está te dizendo, e sem colocar as suas ideologias ali. Deixa as suas ideologias para uma dissertação que você vai fazer ou um texto autoral que você queira, de fato, publicar ou escrever, tá certo? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Essas dicas são bem essenciais para a interpretação textual e a compreensão de texto. E sucesso aí no que vocês forem fazer durante a vida de vocês, durante as avaliações que, porventura, cai a interpretação de texto. E olhe que são muitas. Beijo e até daqui a pouquinho. E aí, como estão? Vamos lá, vamos iniciar agora com o predicado, tá? Como a gente estudou em sala de aula, nós temos dentro da sintaxe o sujeito e o predicado, que a gente chama de termos essenciais da oração. Não pode deixar de ter, tem que ter, tá? E o predicado é bem interessante porque a gente vai ver ali como ele é colocado, como ele é inserido para a gente as ações, né? Visto que só posso fazer sintaxe, relembrando, se tiver verbo. Se não tiver verbo, eu não tenho como fazer a sintaxe. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tenho uma oração, eu vou fazer a sintaxe. Eu vou destrinchar tudo direitinho, separando o sujeito, o predicado, o seu núcleo do sujeito, o núcleo do predicado, e por aí vai. O que seria esse predicado? Vamos ver esse predicado. O que é esse predicado, né? Predicado, quantos tipos tem, como é que eu posso distinguir. Eu sei que tem que ter verbo, né? O verbo tem que aparecer, mas vamos ver como é que esse verbo aparece, como é que tem essa forma, né?
que ele vai aparecer. Então, o que este predicado? Vai ser sempre o termo da oração que vai apresentar o verbo, tá? Ou seja, que tem a informação sobre o sujeito. O sujeito está ali e precisa que a gente descubra a informação desse sujeito, tá? Nós temos que ter muita atenção que o predicado vai ter um núcleo, vai ter um predicativo, vai ter um predicativo do sujeito e um predicativo do objeto, tá? Nós vamos ter aí toda essa estrutura dentro do predicado que a gente vai ter que entender. Então, a gente vai começar com a classificação desse predicado. O predicado vai ter uma classificação apenas de 3. E todos os 3 tipos vão ter núcleo. Lembra que Carla disse que lá no sujeito tinha que ter núcleo? Aqui também, tá? Tudo que é essencial dentro da sintaxe tem que ter núcleo, tá certo? Então, o predicado tem que ter núcleo. Então, o núcleo do predicado é a base que vai significar o termo daquela oração. Ou seja, ela pode ser representada por um verbo ou por um nome. Como assim, professora? O nome vai ser o núcleo? Sim, o núcleo vai ser determinado pelo predicado e o tipo de predicado que vai ser. Como eu disse a vocês, nós vamos ter 3 predicados. Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Predicado verbal, o núcleo é sempre o verbo, tá? Predicado nominal, o núcleo vai ser sempre o nome. E predicado verbo nominal, o núcleo vai ser o verbo e o nome. A gente vai ter ali um objeto direto, nós vamos ter um objeto indireto, nós vamos ter um complemento, um predicativo. Calma, vocês vão entender, tá certo? No predicativo, o que é predicativo? A gente também já viu predicativo, acho que nas subordinadas que a gente vê predicativo. Predicativo, amores, é o termo da oração que ela vai funcionar como núcleo do predicado nominal do verbo nominal. O que é esse predicativo, tia Carla? É a qualidade, a característica. Então, o predicativo do sujeito vai ser sempre a característica do meu sujeito. Ó, quem estava? O guri, meu sujeito. Estava o quê? Cansado. Quem está cansado? Guri, cansado. Veja que esse verbo aqui é um verbo de ligação. Quando eu tenho o verbo de ligação, eu vou ter um predicado nominal. Se eu tenho um predicado nominal, automaticamente meu núcleo vai ser o predicativo do sujeito, tá? Já no verbo nominal, eu vou ter 2 respostas, ó. O guri desceu do ônibus cansado. Quem desceu do ônibus? O guri. Desceu de onde? Do ônibus. E estava o quê? Cansado. Então, o núcleo do meu predicado verbo nominal vai ser cansado, que vai ser a característica de quem? Do ônibus, tá? Aliás, do guri. Continuar, olha, do ônibus, o ônibus cansado. Do guri, certo? Ele desceu do ônibus, ele fez a ação, mas ele estava o quê? Cansado. Então, a gente vai perceber que esses predicativos aqui, eles são do sujeito, tá? Características do sujeito. Ô, professor, e pode ter característica do objeto? Pode, a gente vai ver isso também, tá? O que é um predicativo do sujeito, tia Carla? O predicativo do sujeito é quando eu só me refiro ao sujeito. Veja que todo verbo aqui é de ligação. Para eu ter um predicativo do sujeito, eu tenho que ter um verbo de ligação. Repita comigo. Se eu tenho que ter um predicativo do sujeito, tem que aparecer um verbo de ligação. E nós temos 7 verbos de ligação, que são os primordiais. Ser, estar, permanecer, ficar, andar, parecer, certo? Eu acho que eu ensinei uma música para vocês. Quem lembra? Ser, estar, permanecer, fica, continuar, andar, parecer. De novo, de novo, de novo. Ser, estar, permanecer, fica, continuar, andar, parecer. Ou seja, o verbo de ligação são esses 7, tá? Então, ó, o mundo é grande. Quem é grande? O mundo. Grande, característica do sujeito. O rapaz ficou alegre. Alegre foi o modo que o rapaz ficou. O cinema está lotado. Lotado é a característica do cinema, é como ele está no momento, tá?
Então, se aparece um verbo de ligação, eu vou ter um predicativo do sujeito. Já o predicativo do objeto é o elemento da oração que se relaciona com um objeto, dando uma característica àquele objeto, tá? Professor, e o que é um objeto? Nesse caso aqui, eu vou ter que ter um verbo de ação. E esse verbo de ação vai me dar uma resposta que vai me dar uma característica. Ó, o juiz considerou o réu inocente. Quem considerou o réu inocente? O juiz. Considerou quem? O réu. De que maneira? Inocente. Veja que inocente aqui é a característica do réu, tá? Então, se isso é a característica do objeto, automaticamente eu vou ter um predicativo do objeto. A professora considera o aluno esperto. Quem considera? A professora. Considera quem? O aluno. De que maneira? Esperto. Esperto aqui é uma característica do aluno, que no caso aqui é um objeto. Beleza? Continuando, nós vamos ver aqui como se classifica os predicados. O primeiro tipo de predicado é o nominal. O predicado nominal é aquele que o núcleo do predicado é representado por um nome. Ó. Estudante, exausto, gripado, calada, cansada. Ô, professora, quer dizer que o predicativo do sujeito é o núcleo do predicado nominal? É, tá? Todo o núcleo do predicado nominal vai ser meu predicativo do sujeito, ou seja, característica. Ó. Você é estudante. Quem é estudante? Você. Você é o quê? Estudante. Predicativo do sujeito, predicativo do sujeito vai ser o núcleo do meu predicado nominal. E o predicado nominal tem que vir com o verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, fica, continuar, andar, parecer, ok? Predicado nominal. No predicado verbal, nós vamos ter que ter um verbo de ação. Eu tenho que me mexer, fazer uma ação. Você fez uma boa prova. Quem fez? Você fez o quê? Uma boa prova. Ó, eu fiz. Ela relaxou nas férias. Ai, daqui uns dias, né? Férias. Ela relaxou nas férias. Quem relaxou? Ela relaxou onde? Nas férias. Ela falou sobre o livro. Quem falou? Ela falou sobre quem? O livro. Veja que todos os verbos aqui são de ação. E esses verbos de ação, meus amores, eles vão ser o núcleo do predicado verbal, tá? Então, o núcleo aqui vai ser o verbo. E por último, nós vamos ter o verbo nominal. O que é o verbo nominal? É aquele que tem duas respostas, tá certo? Vai ter duas respostas, ou seja, vai ter duas perguntas. A informação está concentrada tanto no verbo quanto no nome. A informação tem que estar concentrada nos dois, ó. Quem fala sobre o livro Orgulhosa? Ela. Fala sobre o quê? O livro. De que maneira? Orgulhosa. Então, a informação está concentrada nos dois. Eu digo que isso é um verbo nominal. Ele tanto se concentra no verbo, como ele se concentra no nome. Maria considera sua tarefa adequada. Quem considera? Maria. Considera o quê? Sua tarefa. De que maneira? Adequada, tá? Então, você percebe aí que o predicado, eles são três tipos: nominal, verbo de ligação; verbal, o verbo é de ação, tá? E verbo nominal, ele vai se concentrar tanto no verbo quanto no nome, tá certo? Lembrando que esses verbos, eles são a chave do predicado. Vai ser sempre do verbo em diante, o predicado, tá certo? E o núcleo do predicado verbal, o verbo. O núcleo do predicado nominal, o nome. Não pode ser o verbo de ligação. O verbo de ligação é só para ligar. Sim, já ia esquecendo um detalhe crucial. Veja que no verbo de ligação, ó, ser, estar, permanecer, fica, continuar, andar, parecer. Não é isso? Beleza. Professor, e verbo andar? É de ligação. O verbo andar é o único que pode ser de ligação e de ação, tá? Quando é que ele é de ligação? Quando eu digo assim, ó. Ai, ando pensando em você. Se ando pensando em você, ó,
é em pensamento, tá? Porém, quando é que é de ação? Andei apressadamente pelas ruas da cidade. Então, ele passa a ser de ação, tá? É o único verbo de ligação que pode ser dos dois, tá? Lembrando que existem alguns verbos que a gente chama de verbos nominais, que eles vão ter essa função de ligar também, como o verbo tornar. Vou dar um exemplo, ó. O verbo tornar, ele vai ser de ligação a partir do momento que ele muda o estado, ó. Eu digo assim, eu estava feliz, tá? Estava, verbo de ligação, o modo como eu estava, feliz, tá? Tornei-me alegre ao te ver. Quando eu digo tornei-me alegre ao te ver, eu mudei o meu estado. Então, a gente diz que também pode ser uma ligação, porque ele há uma mudança de estado, tá certo? Então, nós temos aí verbos de ação, verbos de ligação, verbos de mudança de estado, tá certo? Lembrando que predicado verbal tem que ser de ação, predicado verbo nominal tem que ter um de ação, mas eu também vou ligar ali na qualidade, na característica, né, que a gente viu, e o verbo de ligação tem que ser no predicado nominal. Ele é a característica, a base do predicado nominal, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham entendido. É boa prova aí para quem vai fazer a provinha. Um cheiro bem grande para vocês e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E eu sei que Ele vai. Beijo.